No primeiro ano, eu estou postando agora uns vídeos, né, na plataforma do YouTube para mandar para vocês e também para que vocês vejam também no YouTube, porque o retorno dos primeiros anos está sendo muito pequeno, né, não só em redação, em português, né, praticamente todas as disciplinas dos professores estão realmente sentindo essa falta, né. Então eu coloquei no YouTube, fiz esse canal Micaela Araújo, para que vocês também acompanhem as nossas aulas, porque só ficar mandando material, pessoal, não dá certo. E o último material que eu mandei foi sobre trovadorismo e figuras de linguagem, que poucos alunos me mandaram, né? Mas quem me mandou tá show, tá? E mandei para vocês, pessoal, um material sobre variação linguística. A variação linguística é um assunto super fácil. Como a gente ainda tá, assim, muito distante, a gente não tá com livro, não tá vendo os vídeos, né? Vou ver se eu também mando para vocês, vídeos também do professor Moslen, que ajuda muito. Então fica mais complicado a gente entender, porque a gente não está lá, não está interagindo. Mas as variações linguísticas é um assunto super fácil, que rapidinho vocês vão entender. Primeiro, vocês têm que entender que as pessoas falam de modos diferentes por motivos diferentes, né? As pessoas falam diferente de acordo com o lugar onde mora, de acordo com a idade. Se é homem ou mulher, mulher não fala da mesma forma que homem, né? A gente tem a questão de grau de formalidade, se é uma língua formal, se é língua informal. As pessoas falam diferente de acordo com o seu grau de instrução. Então, isso aqui é variação linguística, são as várias formas de falar, tá? Depois eu vou estar mandando os exercícios para vocês, né? E esse conteúdo ele é muito importante para o Enem. Praticamente a prova do Enem de língua portuguesa é toda em cima da variação linguística. Então, primeira variação que nós vamos ver, língua formal e língua informal. Então, pessoal, é a questão de senso, né? Onde é que você vai utilizar uma linguagem formal? Pessoas que você não conhece, em situações formais, né? Eu não conheço aquela pessoa, não vou chegar, e aí, meu chapa, diz aí, e aí, comadre, e aí, compadre, né? E aí, Vetinho? Não, isso aí eu falo com os meus colegas, né? Com os meus amigos. Então, a gente tem que ter senso, saber onde é que eu vou utilizar aquela linguagem. Então, a primeira variação, pessoal, que a gente vai ver é língua formal e língua informal. Eu preciso saber onde é que eu vou utilizar uma linguagem mais formal e onde é que eu vou utilizar uma linguagem também chamada de linguagem coloquial, né? Bem, outra variação, pessoal, é a variação histórica, né? Palavras que foram se perdendo no tempo. Lá na década de 50, na década de 60, quem era um menino bonitinho, uma menina bonitinha, era chamada de broto, de uva, né? Olha, ela é uma uva, ele é um broto, né? Então, assim, é uma variação histórica por quê? Porque são palavras, são expressões que eram utilizadas apenas naquela época. Se a gente for dar uma olhada, né, num texto do século XIX, nós vamos ver que a ortografia é diferente, tem palavras que não existem mais. Então, a língua, pessoal, ela é dinâmica. Tem palavras que a gente vai deixando de usar e outras palavras que vão surgindo, né? Então, se a gente estivesse na sala de aula, seria bem melhor, porque a gente ia ter várias palavras. Mas tem várias palavras que a gente já viu, é isso mesmo, a aula dentro de casa é assim. Por exemplo, várias palavras que eu aprendi com meus alunos, né? A palavra talarico, né? Eu não sabia o que era talarica, as linguagens dos homossexuais, né? Que é o pajubá. Então, assim, são palavras que foram criadas agora, né? E que daqui a 20, 30 anos elas não vão existir mais. Então, quando essa palavra ela passa por esse processo, ela sofreu uma variação histórica, né? Por exemplo, a palavra você era voz me ser. Lá no século XVIII, século XIX, era voz me ser. Quem é que falou de voz me ser? Né? A gente fala o você, ou se a gente for abreviar na linguagem da internet, é VC, né? Então, a palavra ela sofreu uma variação histórica, né? A palavra farmácia era com PH. Hoje, a palavra farmácia vocês conhecem que é apenas com F, né? Outra variação também que é muito divertida da gente analisar são as variações de lugar, né? Ou seja, um baiano tem uma forma, né? Ele fala com um sotaque diferente do nosso, apesar de ser nordestino. Tem palavras que eles utilizam lá que a gente não utiliza aqui, da mesma forma que a gente utiliza palavras aqui no Ceará, que lá na Bahia eles não utilizam. E quando o pessoal vai lá para o sul, aí é que as variações são mais gritantes. Como, por exemplo, aqui a gente chama de tangerina.
Lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, eles chamam de bergamota. Então, assim, aqui a gente chama de pão francês. Em outros locais chama de cacetinho, né? Aqui a gente chama de tamborete. Lá eles chamam de banquinho. Então, as variações, elas sofrem realmente essas variações de lugar para lugar. Lá no Amazonas, eles chamam de chamar uma mulher de mana, por exemplo. Aqui a gente chama de mulher. E aí, mulher? Né? Lá no Amazonas, eles chamam de mana. E aí, mana? Então, pessoal, é super simples de vocês entenderem, né? Que a palavra ela pode variar, nossa linguagem, de acordo com o grau de formalidade, sem formal ou formal. Também pode variar de acordo com a história, né? E também pode variar de acordo com a geografia, né? O português de Portugal tem palavras que aqui é outra coisa. Por exemplo, aqui bicha é uma coisa, lá bicha é fila, né? Então, assim, esse estudo da variação linguística é muita coisa, né? São vários exemplos, a gente vai vendo de pouquinho. Aqui eu tô só resumindo, né? A gente também tem a variação, pessoal, de acordo com a variação social. Por exemplo, um advogado, ele tem uma forma muito dele de falar. O médico tem a forma dele de falar. Os surfistas, né, têm uma linguagem própria. Os skatistas têm uma linguagem própria. Então, essa variação, ela pode se diferenciar através do grupo social, né? Então, pessoal, é só para que vocês saibam que esse nosso conteúdo de variação linguística, eu vou estar mandando alguns exercícios para vocês, e vocês vão ver que é super simples, né? É só vocês saberem que a nossa linguagem, ela muda, né? Uma coisa também que a gente vai ver são as tirinhas do Chico Bento, né? O Chico Bento fala errado? Não, o Chico Bento, ele fala de acordo com onde ele mora, ele é um menino da roça, né? Então, lá é o modo de falar deles. Então, o modo de falar de uma pessoa da roça é diferente do modo de falar da cidade. Então, são essas reflexões que a gente vai fazendo no decorrer aqui das nossas aulas, certo? Espero que vocês tenham gostado e acompanhem as aulas que eu vou estar postando, né? Se você não quiser pela plataforma do Classroom, você acompanha pelo YouTube no canal Micarla Araújo.